Olá, estamos aqui novamente, dando continuidade ao nossa sequência de vídeos da NR1 comentada item por item. Vamos iniciar então a parte que trata do GRO. Nesse vídeo iremos falar da parte inicial, né, da parte de gerenciamento de riscos ocupacionais. Basicamente, a parte que fala das responsabilidades. Bom, a NR1 inicia a parte do GRO com duas observações que são muito importantes. O item 151, ele diz que esse item, o disposto, né, na parte de gerenciamento de riscos ocupacionais, ele tem como finalidade a prevenção e o gerenciamento dos riscos ocupacionais, né? E na sequência, no item 152, ele deixa bem expresso que as questões sobre insalubridade e periculosidade não são tratadas aqui na NR1, mas sim, respectivamente, nas NRs 15 e 16. Em suma, aqui nós tratamos de prevenção. Os adicionais recebem um outro tipo de abordagem, respectivamente, insalubridade na NR 15, periculosidade na NR 16. Dito isso, vamos passar então aqui para as responsabilidades. A NR1 estabelece que a empresa, né, a organização, ela deve implementar um gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. Então, empresas que possuem diversas filiais, cada uma dessas filiais deverá ter um gerenciamento de riscos específicos, uma vez que são meio ambientes de trabalho diversos. Pode existir condições que são específicas daquele estabelecimento e, portanto, merece, né, o gerenciamento próprio. Cada gerenciamento de riscos deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, o PGR. Então, nós temos aqui, né, um guarda-chuva maior, né, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é um dever de ser feito, né? E ele deve ser materializado através de um programa de riscos, um programa de gerenciamento de riscos, o PGR. O que antes era feito pelo PPRA, né, agora passa a ser feito pelo PGR. Com a diferença que o PGR ele contempla todos os riscos ocupacionais, enquanto o PPRA apenas os riscos ambientais, que são os físicos, químicos e biológicos. Então, o PGR ele também contempla, como vamos ver nas sequências, os riscos ergonômicos e qualquer risco de acidente que possa existir no estabelecimento. Como eu disse, o PGR deve ser feito por estabelecimento, mas a norma prevê que a empresa possa fracionar esse estabelecimento em unidades operacionais, setores ou até mesmo atividades, de forma que um estabelecimento possua mais de um PGR. Eu posso, no estabelecimento, fazer um PGR para administrativa, um PGR para de produção,
Dentro da área de produção, eu posso definir setores e dividir também em PGRs distintos. Então, há essa possibilidade de forma que eu consiga, né, contemplar especificidades de diversas atividades, setores que demandem, né, uma atenção especial. A norma também prevê que o PGR possa ser atendido por sistemas de gestão. Por exemplo, a ISO 45001, que trata, né, dos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacionais. Geralmente, esse sistema de gestão, eles irão atender os requisitos do PGR. Um sistema de gestão, ele está em um nível acima de um programa de gerenciamento de riscos. Então, é muito desejável que as empresas adotem sistema de gestão, que é uma coisa além de um simples programa. Então, de maneira geral, esse sistema de gestão vão atender a PGR. A NR1 aqui faz essa ressalva porque, além desse sistema de gestão, como por exemplo o da ISO 45001, o sistema de gestão que a própria OIT também possui, é possível serem desenvolvidos outros sistemas de gestão particulares, personalizados. E aí que existe essa ressalva, né? Que o sistema de gestão deve atender aos requisitos, às exigências que estão aqui relacionadas no texto da NR1, né? E possivelmente também em outras NRs. Na sequência, né, o item 15313 prevê que o PGR deve estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho, né, como, por exemplo, um programa de controle médico de saúde ocupacional, um programa de prevenção respiratória. Então, todos os instrumentos voltados para a segurança e saúde no trabalho devem estar integrados, né, e contemplados dentro do PGR. A organização, ela no âmbito do PGR, ela deve sempre, né, seguir essa, vamos dizer assim, sequência, né, nas suas fases de controle de risco. Primeiramente, né, alinhado em item 1532, prevê que a organização deve evitar o risco ocupacional, né? Mas por que essa previsão? Porque o risco ocupacional, ele só deve existir quando não for possível realizar aquela atividade de outra forma. Então, se já existem tecnologias, processos mais modernos, utilizando substâncias químicas que não são tóxicas ou possuem uma toxicidade mais baixa, deve-se adotar esses processos, esses procedimentos. Então, é dever, né, do empregador, da organização, sempre evitar o risco ocupacional. Se eu posso fazer uma atividade no solo, por que eu vou fazer ela em altura? Eu posso montar um equipamento no chão, então não vou montar ele em cima de um andaime, numa plataforma elevada, né? Então eu tenho que sempre evitar o risco ocupacional. Uma vez que eu não consiga evitar o risco, aí eu vou passar para a identificação de todos os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, né?
Aí é importante a gente fazer aquela revisão, né, da diferença de perigo e risco. Classicamente, a gente utiliza a figura do leão. O leão é o perigo, né? Sempre o leão vai ser, né, uma fonte de perigo, sempre. Mas o risco da exposição ao leão pode ser controlada com uma jaula. Então, se eu possuo uma jaula onde o leão fica, né, ali dentro, eu tenho uma redução do risco. Dependendo da jaula, do material que ela é confeccionada, se é aço, se é madeira, dependendo da distância que eu tenho entre as aberturas, né, nessa jaula, eu vou ter um risco muito reduzido, pouco reduzido. Então, eu consigo controlar o risco. Já o perigo, ele existe ou não existe. Então, nessa fase aqui do PGR, eu tenho que identificar todos os perigos. E, na sequência, eu vou avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível de risco. Então, eu vou classificar se esse risco é moderado, se é leve, se é alto. Existem matrizes em que eu consigo classificar esse risco, né, considerando ali, né, a probabilidade com a gravidade. Eu consigo, então, classificar esse risco. Isso é muito importante, porque, de acordo com essa avaliação de risco e essa classificação, eu vou determinar a necessidade de adoção de medida de prevenção, que é a linha D. Pode ser que determinado risco eu controle com medida administrativa, outros riscos com medida de engenharia. Então, é muito importante, né, eu classificar esse risco para determinar, então, as adoções de medidas de prevenção. Devo também implementar essas medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade, né, que é estabelecida na linha E do subitem 141, que nós citamos na última aula. Mas nunca é demais a gente rever, né, o que diz esse item. Vamos tentar aqui, então, abrir um comentário. Vamos lá no item. O que mais? Então, aqui, o item 141, a linha G, ele traz aqui que as medidas de prevenção devem ser adotadas, né, com a seguinte ordem de prioridade: eliminação dos fatores de riscos. Então, se eu identifiquei um risco, primeiro eu vou buscar a sua eliminação. Não conseguindo eliminar, eu vou passar para minimização e controle dos fatores de riscos, com a adoção de medidas de proteção coletiva. Então, eu sempre vou buscar um EPC, né? Um equipamento de proteção coletiva, seja através de uma ventilação, uma proteção fixa, proteção móvel, pegar aquela fonte de risco e colocar em um outro local. Feito isso, não tendo efeito suficiente, eu passo para o controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho, como, por exemplo, redução da jornada, diminuição de pessoas que estão expostas àquele risco. E, no último passo, quando tudo que eu fiz até agora não foi efetivo, eu vou passar
para as medidas de proteção individual, que é aí onde a gente lança mão dos equipamentos de proteção individual. Então, eu tenho que sempre seguir a essa ordem de prioridade, né, na implementação das medidas de controle, sendo que o EPI sempre vai ser a última medida adotada quando todas as demais não surtirem o efeito, não conseguirem reduzir o risco a níveis aceitáveis. Então, isso já existia, né, já está previsto no texto anterior da NR9, na NR6. Então, é muito importante a gente sempre seguir, né, essa hierarquia de controle. E a organização também deve acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Isso é de suma importância, né? Dentro daquele ciclo PDCA, em que eu planejo, eu realizo a atividade, eu faço o controle para ver se há necessidade de eu agir de forma corretiva. Então, eu tenho que sempre acompanhar, né, esse controle dos riscos ocupacionais, realizando exames médicos, realizando medições quantitativas do ambiente de trabalho. O item 15321 traz aqui também, né, que o PGR deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, que é a nossa NR que trata de ergonomia. Vale aqui destacar, em síntese, né, que a ergonomia não está restrita apenas às questões de mobiliário. Muitas vezes a gente pensa, né, se eu colocar uma mesa, uma cadeira ali de acordo com a NR17, eu já estou de acordo com o que prescreve a norma. Mas não, a NR17 também trata de outros aspectos, como ritmo de trabalho, questão de metas, produtividade, tudo isso também faz parte da abordagem da ergonomia e deve ser também contemplado no PGR. A organização também deve adotar mecanismos no âmbito do seu PGR de consulta aos trabalhadores. É muito importante, né, a gente saber qual é a percepção do trabalhador da sua atividade, como ele está vendo o risco ali, né? Porque muitas vezes o profissional, o especialista, que vai fazer a análise da atividade, ele pode ficar limitado ali apenas como o trabalho está sendo, não sendo realizado, mas como o trabalho era previsto ser realizado. E algumas vezes na execução ocorrem alguns desvios. E isso é inerente ao ser humano, né? Então, o trabalho real muitas vezes é diferente do trabalho prescrito. Então, muito importante a gente consultar o empregado que está ali, né, trabalhando diuturnamente, qual é a percepção que ele tem do risco. E para isso a gente pode utilizar da CIPA. A CIPA pode fazer esse trabalho e faz parte da missão da CIPA, percorrer o meio ambiente de trabalho e conversar com os trabalhadores acerca da percepção que eles têm da sua atividade, né? Além de consultar, também o PGR deve ter mecanismo de comunicação aos trabalhadores. Como já dito na última aula, na aula anterior, o trabalhador ele deve ser comunicado de todos os riscos da sua atividade. Então, é aqui no PGR que será estabelecido, né, a forma que essa comunicação será feita e como será registrada. É muito importante fazer e produzir prova de que fez, porque numa fiscalização
pode ser consultado, né, solicitado que se comprove que foi feito tanto a consulta quanto a comunicação aos trabalhadores. E é importante, então, que o empregador tenha isso registrado. E o local, né, onde isso é estabelecido é aqui no seu PGR, onde ele faz o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Bom, era esse o conteúdo desta aula. Vamos continuar comentando na sequência dos itens da NR1 na próxima aula. Bom, peço para vocês aqui, não esqueçam de curtir essa aula, se inscrever no canal e ativar a notificação. Assim você fica sabendo quando os outros vídeos forem postados. Então, nós nos vemos na nossa próxima aula.